Bom dia, paz do Senhor, que Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César e começa agora mais um 10 minutos com Deus. Um 10 minutos maravilhoso que eu gostaria que você acompanhasse junto comigo. Hoje, meus queridos, nós vamos falar um pouquinho lá no Salmo 37. Vamos refletir aí uns 10 minutinhos. E eu tenho certeza que vai ser muito abençoado para a sua vida. Fica conosco, tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você, amém? Diz assim o texto: Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Nós vamos estar decorrendo esse salmo aqui, meus queridos, e tirando lições importantes, né, no que o salmista quis passar aqui. E a primeira lição que eu já vejo aqui no Salmo 37, o primeiro versículo já nos fala assim, não se irrite por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. A primeira coisa que eu vejo aqui o salmista alertando é sobre a inveja. Sobre a inveja. A inveja é um sentimento muito ruim, né? É algo muito ruim do ser humano que, se não atentarmos, queridos, nós ficamos sujeitos a algumas coisas muitas vezes, não é verdade? Nós vemos as pessoas muitas vezes tornando a inveja em perversidade, iniquidade, não é verdade? É um sentimento que leva o homem à inveja, é um sentimento que leva o homem a... Não é uma coisa boa, né? É um sentimento que traz discórdia, que traz uma série de outros sentimentos que leva o homem a se afastar da outra pessoa, simplesmente porque a outra pessoa conseguiu algo, conseguiu com muita luta, com muito trabalho, ela conseguiu, né, pelas misericórdias de Deus, ela conseguiu algo na sua vida, né? E a outra pessoa, né, com o braço um pouco mais curto, indagando a Deus, né, por aquilo que a outra pessoa conseguiu. Não é verdade? Então a inveja é um sentimento muito ruim, né? A inveja leva o homem realmente a um sentimento de perversidade, a um sentimento de discórdia, a um sentimento que só afasta de Deus e leva ao rancor, né? Aquilo vai alimentando o rancor. Então aqui o próprio salmista nos diz assim, né, nesse versículo primeiro, para a gente não ter inveja do que praticam a iniquidade, né? Porque em breve eles vão secar como a relva, né? Vão murchar como a erva verde, né? No versículo 3 ele diz assim: confia no Senhor e faça o bem, né? Habite na terra e alimente-se da verdade, né? Olha que coisa maravilhosa, que conselho maravilhoso aqui no salmista, né? Faça o bem, né? Faça o bem nos dias, né, que nós estamos vivendo. Pense comigo aí, como é difícil nós encontrarmos alguém que estende a mão para o outro, não é verdade? Sem interesse, né? Até ontem mesmo eu estava conversando com um amigo, né, à tarde aqui em casa, e nós chegamos a uma conclusão, né? Há um tempo passado, né, as pessoas, quando aí na zona rural, né, quando uma família casava um filho, ou alguém que se casava nessa zona rural, os vizinhos se uniam para fazer uma casa, né, para essa pessoa, ajudavam a pessoa a construir uma casa ali naquele loteamento, ali naquela terra, naquele sítio, naquela fazenda, né? Então os vizinhos se uniam, né? Quando se matava um animal, né, um porco, uma vaca, um leitão em si, eles tinham prazer, né, de ir, leva pro vizinho tal, leva pro outro vizinho isso, aquilo, né? Ele compartilhava, né, o pouco que ele tinha ali, né? Ele compartilhava, ele tinha o prazer de compartilhar com as outras pessoas, né? Não tinha inveja, fazia o bem, né?
Eu me lembro de uma história que a minha mãe conta, né, que sempre chegava uma senhora muito pobre na casa da minha avó lá no sítio, e ela falava assim, minha avó chamava minha avó de Tiana, né? Ô Tiana, o toicinho rendeu, né? Porque ela tinha acabado de matar um leitão lá, um porco em si, e minha avó dava, né? Abençoava aquela mulher muito pobre, né? Então a gente vê que os valores eram outros, não é verdade, meu querido? Os valores eram outros, né, das épocas atuais hoje. Nós vemos as pessoas muito trancadas dentro das suas próprias casas, dentro das seus próprios compromissos, dos seus próprios problemas, mas esquecendo-se que nós vivemos em comunidade, nós vivemos, né, para abençoar as outras pessoas. Não é verdade? A gente tem que fazer o bem, como aqui o salmista no versículo 3 disse, né? Confie no Senhor e faça o bem. Né? Que lição maravilhosa. Uma outra coisa que nós vemos aqui, né, no versículo 7, ele diz o seguinte, né? Descanse no Senhor, espere nele, não se irrite, né, por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa daquele que realiza seus maus desígnios, né? Nós vemos que tem algumas pessoas que elas de alguma forma elas conseguem burlar, né, de uma maneira, né, não verdadeira, ela tenta passar o outro para trás, né, de uma maneira sorrateira, né? Isso é o que se mais vê nos dias de hoje no meio corporativo, né? As pessoas planejando o mal das outras, né? Recentemente escutei uma história aí que vendo um chefe querendo colocar uma outra pessoa da sua família no lugar de um funcionário, e esse funcionário muito certo, muito honesto, trabalhando corretamente e vendo a perseguição. Olha o ponto que nós chegamos, meus queridos, né? Maneira sorrateira, né? Uma maneira assim, tentando ajudar, né? Aquele o QI, né? Que coisa perversa, né? Mas Deus fala para nós, né, que eles vão murchar, que os planos deles não vão prevalecer, que os planos eles vão secar, o ímpio vai secar como a erva, né? Ele vai, né, não vai prosperar, né? Todo plano maligno, toda obra maligna contra o justo, ela tem a derrota e se volta contra aquele que fez. Então isso é muito certo. Então por isso que nós temos que firmar os nossos caminhos em Deus. Por isso que nós temos que estar diante do Pai, nos guardando contra essas pessoas perversas. E nós não podemos dar do mesmo fruto amargo que eles têm nos dado, mas sim nós temos que abençoar. Amém, meus queridos? Continuando aqui no versículo, no Salmo 37, nós vemos aqui, né? O versículo 8 diz assim: deixa a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. É bem verdade que nós nos irritamos com tanta falta de verdade, que nós nos irritamos quando as pessoas, né, quando nós estamos com o nosso juízo certo, nossa consciência certa, né, nós nos irritamos quando as pessoas nos voltam contra nós de uma maneira, com inverdades, né, de uma maneira sorrateira, né? Mas Deus está nos aconselhando aqui para a gente não se irritar, porque a justiça vem de Deus. A justiça é do Senhor para a sua vida. Pode ficar tranquila, minha querida. Se você está fazendo algo correto, sendo certa, não se voltando contra ninguém, ou não usando o seu braço, ou não caluniando ninguém, as bênçãos do Senhor vai vir sobre a sua vida. Ele é que nos justifica, né, contra uma imensidão de inverdades, contra os homens ímpios, contra as pessoas mundanas, né, que só pensam na ganância e no dinheiro. Mas Ele é o Senhor. Ele está nos afirmando aqui que Ele é o que nos justifica, aqui no versículo 9 do Salmo 37. Continuando, né? No versículo 11 diz assim: os mansos herdarão a terra e terão alegria em abundância. Versículo 12: os ímpios fazem plano contra os justos, e contra eles range até os dentes. O Senhor dá risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam a espada e preparam o arco para bater os pobres e os necessitados.
para matar os que trilham o caminho reto. Mas a espada deles atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despedaçados, né? Essa é a recompensa daquele que trama contra uma pessoa justa, aquela que não fez nada para outra pessoa, aquele que anda no caminho correto, né? Essa é a recompensa da perversidade, essa é a recompensa daquele que trama as escuras álcool contra o justo, porque o Eterno não dorme. O Eterno, o Rei de Israel, aquele que é o eu sou, o Senhor, Ele é conosco, Ele não dorme, Ele está protegendo contra as astúcias do maligno, contra as astúcias do diabo. Nós vemos agora alguns dias aí, vemos aí o Hamas, vemos lá em Israel, o Hamas disparando milhões e milhões, né, vários e vários foguetes contra Israel, né? Israel está sendo guardada, né? Israel está sendo protegida pelo guarda de Israel, que é o Senhor eterno. Então, o Senhor tem guardado os seus. Ele nos guarda também, meus queridos. Então, fique em paz. Faça o bem como diz a palavra. Não se volte, né? Não retribua, né, o prato amargo com outro algo amargo, mas retribua com algo doce. Continue no Senhor, dobre o seu joelho e coloque essa pessoa que está te incomodando, coloque nas mãos de Deus. Pare, feche a sua boca, pare de caluniar, pare. Eu sei que talvez doa, você está irritado com toda a circunstância que vem acontecendo, mas é o Senhor que vai te justificar. Não vai ser pela tua mão, mas vai ser pela mão de Deus que tudo vai se resolver, diz o Senhor para a tua vida nessa manhã. Então fique em paz, continua fazendo o que você está fazendo de uma forma correta e verdadeira, pare de, não calunie, pare de murmurar. Uma coisa que o Senhor abomina é a murmuração, pare de caluniar, pare de falar mal das outras pessoas, porque você está indo no mesmo caminho do outro. Você está fazendo a mesma coisa que aquela pessoa que está te irritando está fazendo. Mas Deus sabe o teu coração. Deus conhece o coração do ímpio. E Ele está dizendo para nós aqui que ele vai secar. O ímpio ele vai perecer. E você vai herdar a terra, diz o Senhor. Continuando aqui, meus queridos. Continuando aqui. Versículo 24 diz assim. Se cair, não ficará prostrado o justo, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo desamparado, diz o salmista aqui, nem a sua descendência mendigar o pão, e sempre compassivo empresta, e a sua descendência será uma bênção. Olha, nós temos aí o exemplo de Abraão, né? Quando Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus, Deus fala para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa do teu pai. E certa hora Deus fala para Abraão, Abraão, a sua descendência vai ser como as estrelas do céu. Vai ser como as estrelas do céu, né? Então eu vou abençoar a tua descendência. Quem é a descendência de Abraão? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. A descendência de Jesus Cristo é Abraão, é Isaac, é Jacó, né? Ou seja, a linha genealógica de Cristo vem de Abraão, é o pai da fé. Então, meu querido, minha querida, fique em paz, né? Deus tem o tempo certo para te justificar. Continue fazendo o que você está fazendo, continue focado, com o seu joelho dobrado, orando, meditando na palavra de Deus. Saia do caminho mal. Talvez você está muito amargo, né? Porque muitas pessoas fizeram coisas ruins contra a tua vida. E você tem esse sentimento, libere o perdão. Fala, eu perdoo. Você não precisa conviver com essa pessoa, mas libere o perdão dentro de você. Libere, deixe que ele siga o seu próprio caminho, deixe que ela siga o seu próprio caminho, libere o perdão. A hora que você liberar o perdão, você vai seguir o seu caminho e Deus vai te abençoar.
E cabe a Deus julgar tudo o que a outra pessoa fez contra você. Certamente Deus vai te justificar. Fique tranquilo, fique tranquila, porque no tempo de Deus Ele mandará o maná para você. 34, olha, fala exatamente isso que nós estamos falando. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos, e Ele exaltará você para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados, né? Permaneça firme, ande no caminho do Senhor, né? Sabe, não queira dar uma ajudinha para Deus. Às vezes a gente vê algumas coisas, a gente vê pessoas querendo dar uma ajuda para Deus. Não, tudo tem o seu tempo. Ele está no controle da situação. E Ele está vendo o seu coração se você permanece realmente nele. Se você realmente não pula de galho em galho, como o ímpio faz. Porque o que o ímpio quer? O ímpio quer só as bênçãos de Deus, mas não quer servir ao Senhor Jesus. Ele não quer servir, ele só quer a bênção. E volta no caminho que ele estava andando. Ele busca Deus só nos momentos que ele precisa e volta a fazer as iniquidades. Não é assim? E Deus não quer isso. Deus, ele quer uma pessoa, um homem e uma mulher de compromisso. Ele quer um homem temente à palavra dele. Ele quer um homem e uma mulher que ande segundo os seus caminhos, como o salmista está dizendo. E os caminhos de Deus, para aquele que o teme, são planos, são direitos. Talvez ele vai endireitar os seus caminhos, ele vai colocar você na vontade dele. Então, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, no mais ele tudo fará. Né? Aqui no versículo 39 diz assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor, ele é a fortaleza daqueles em tempos de angústia. Versículo 40: o Senhor os ajuda e os livra dos ímpios e os salva, porque nele busca refúgio. Em quem você tem buscado refúgio? Em quem você tem colocado as suas orações? Será que você tem buscado a Deus, buscado a outras coisas que estão no mundo aí, fazendo várias e vários, né? Buscando várias e várias formas, né, simpatias e outras coisas aí que tem aí no mundo, ou você realmente está só em Cristo Jesus? Você também tem que se perguntar isso, né? Às vezes as pessoas confundem, tudo é Deus, e nada, não é assim não. Isso, ele também fala de Deus, ali fala também de Deus, ali fala de... Não é assim, queridos. Jesus é o único. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, só Ele que leva-nos audiência com o Pai, né? Não tem outra forma, não tem outra maneira, não tem outro jeito de chegar a Deus se não for através de Jesus Cristo. Se você permanecer em Jesus, se você permanecer nele, deixando as coisas mudando, as simpatias do mundo, né? Os curandeirismos que tem aí por volta do mundo aí, que estão iludindo muitos, né? Tem pessoas que eu vejo até pagar valores aí para obter bênçãos, né, a todo custo, né? Você vai virar escravo do inimigo. Então Deus a graça é de graça, mas não foi barata. O que eu quero dizer com isso? A graça é de graça, mas não foi barata. A graça foi o Calvário. Foi quando Cristo pagou um alto preço, não foi de graça. Ele pagou pela vida dele, pelo sangue dele, para nos purificar dos nossos pecados. Então, meu querido e minha querida, pense nisso, medite nisso nessa manhã. Salmo 37 para a sua vida. Que Deus te dê um dia de bênção, de vitória. Espere no Senhor, confia no Senhor e no mais Ele fará. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, você vai ver o link acima. Te encontro lá. A paz de Deus, no nome santo de Jesus. Fique com Deus.